Pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje nós vamos falar sobre o salário mínimo em Moçambique. Eu acho que é importante as pessoas saberem ali um pouco sobre isso, né? Sobre o salário mínimo. E vamos fazer uma pequena análise. Por que o governo talvez não aumenta o salário mínimo aqui em Moçambique? Nós sabemos que o nível do desemprego em Moçambique é bem alto. Existem mais pessoas querendo trabalhar do que empregos para essas pessoas. Diferentemente do que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que as pessoas ainda não estão querendo trabalhar, porque o governo está dando uma quantia melhor do que essas pessoas ganhariam se estivessem a oferecer sua força de trabalho para esses locais. Então qualquer um ficaria ali um pouco relutante em voltar a trabalhar, né? E também, pós-pandemia, o que deve estar a acontecer com as pessoas? Querem sair, querem ficar livres, querem ir para restaurantes, querem ir para cinemas, querem viajar, querem fazer muita coisa dentro ali do seu país. Então também isso pode não impulsionar ou facilitar que essas pessoas queiram voltar tão já ao trabalho, visto que ficaram quase 1 ano e meio dentro de suas casas. Isso no caso dos Estados Unidos. Mas aqui em Moçambique, independentemente do que aconteceu, dessa doença, né? Ainda podemos ver que as pessoas precisam de trabalho, as pessoas precisam de emprego. E o governo de Moçambique anunciou que pretende fazer um ajuste no salário mínimo. Eu peguei hoje aqui uma cola para eu poder ver aqui os salários e falar para vocês. E o governo pretende fazer esse ajuste aí para ver se melhora. Por quê? Porque sempre existe a parte dos trabalhadores que reivindicam o aumento dos salários, que reivindicam melhores condições de trabalho, que reivindicam várias coisas, né? Que pode ser sim um direito, mas o governo pode também ter que tomar decisões um pouco complexas a respeito disso, porque o aumento de salário afeta também a previdência, afeta o nível de emprego existente no país, quantas empresas poderão parar de contratar por causa disso, demitir algumas pessoas por causa dessa decisão de aumento de salário em alguns setores. E o governo tem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão dessas. Por quê? Porque o governo também quer estar bem no que diz respeito à empregabilidade no país. Nós sabemos que 65% da população de Moçambique vive nas zonas rurais e apenas 35% está nas zonas urbanas. E nem todos que estão nas zonas urbanas têm emprego. Nas zonas rurais, as pessoas já sobrevivem da agricultura básica. Então, são muito pouca gente que vive nas zonas rurais que tem emprego. Por quê? Porque nas zonas rurais, a principal dificuldade não é apenas a empregabilidade, é a fome, a alimentação básica, uma alimentação nutricional. Então, essa é a educação. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso. Então, vamos lá ver aqui o salário baseado em cada setor. O primeiro setor aqui, setor de agricultura, pecuária, caça e silvicultura. 4.390. Esse é o salário mínimo dessa área. Olha, a agricultura, essas áreas todas, agricultura, pecuária, silvicultura, são áreas que o governo sempre procura impulsionar de alguma forma, através de projetos que ele permite que operem nessa área, através de ajuda para as comunidades, através de facilidades para alguém criar um projeto dentro dessa área. Financiamentos na área da agricultura são mais fáceis do que em outras áreas de empreendimento. Por quê? Porque o governo acredita, na minha visão, que essa área é fundamental para o combate à fome. Faz sentido. Então, eu acho que o salário de 4.390 pode não ser algo que compense para alguém que trabalhe lá no campo, mas para quem viva lá também pode tentar fazer alguma coisa. Não é suficiente, não vai ajudar muito, mas eu acho que o governo também colocou esse salário nesse nível por causa da... Ele quer mais pessoas empregadas. Quanto mais o salário for menor, mais há facilidade de uma empresa poder empregar. Então, eu acho que o governo olhou nessa vertente porque é um setor que ele pretende alavancar, pretende consolidar, pretende que as pessoas tenham a capacidade de trabalhar naquele setor e fazer dinheiro naquele setor aí da agricultura, de pecuária e de silvicultura. E olha que nós aqui temos mais agricultura do que pecuária. Agricultura, quando nós falamos de pecuária, se destacam muito mais as aves.
Um pouco depois os bovinos, por aí vai. Mas é isso. Vamos para outro setor aqui. Pesca industrial, 5.370. Aí o salário já sobe um pouco. Moçambique tem muitas praias, tem belas muitas praias. Então, o próximo setor, pesca capenta, que é 4.266,68 centavos. Então tem indústria de extração mineira, grandes indústrias, que são 9.254. Olha que nós, olhando num cenário macroeconômico, nós sabemos que o emprego é um dos indicadores fundamentais de uma nação, né? Então, existe aquela ideia, né, dos narcocapitalistas que dizem que quando o governo intervém, né, nesse fator aí faz com que o desemprego aumente, mas existe também o fator humano, existe aí o ser humano que tem que ser cuidado, que tem que ser protegido desses caras também que são capitalistas a qualquer custo. Então, por isso acho que o governo de alguma forma, quando decide colocar ali um padrão de salário, o salário mínimo daquele país, ele acredita que sim, pode estar a impedir que algumas pessoas tenham um emprego fácil, porque as empresas tendem a diminuir a sua contratação quando o salário sobe na sua respectiva área, tendem a reajustar, porque o foco da empresa é mesmo gerar lucro. E se isso for afetado de alguma forma, ele tem que ter uma forma de reajustar isso. Olha só, no setor mineiro, o salário mínimo são de 9.254. Isso, 9.000 já é alguma coisa, como salário mínimo já é alguma coisa. Indústria de extração de minerais, pedreiras, micro, pequenas e médias empresas, 6.379. Vamos, indústria de extração minerais, indústria de minerais salinas, 5.318,6. Indústria transformadora, setor industrial, 7.000 meticais. Indústria transformadora, setor de panificação, 5.000 meticais. Olha aqui, quero dar uma observação aqui no setor de panificação. Nós moçambicanos atualmente consumimos muito pão. Jantar aqui às vezes tem sido pão com salada, pão com aquilo, pão com pão, sempre pão. Nós consumimos muito pão. Então esse salário mínimo aqui, eu acho que também tem a ver com esse equilíbrio de fazer com que as panificadoras não aumentem o preço dos pães, apesar de ser influenciado com o trigo que é na maior parte exportado, porque antigamente o preço do pão era muito mais baixo. Por quê? Porque Moçambique subsidiava ali o custo do trigo que a gente exportava, mas atualmente ele já tirou esse subsídio com o que aconteceu em 2015, as dívidas ocultas e por aí vai. Moçambique acabou se sentindo na pressão de ter que reduzir, tirar alguns subsídios que ele colocava aí nesses preços, seja de trigo, seja de combustível. Então é mais ou menos isso. Indústria, produção e distribuição de eletricidade e água, grandes empresas, 8.300. Olha só, salário mínimo de 8.300. O governo agora está pensando em fazer um ajuste, como eu disse no início do vídeo. Mas esse ajuste não se sabe exatamente se vai ser um ajuste nominal, que não será um ajuste real, não será um aumento real. Como é que seria um aumento real? Um aumento real seria aumentar o poder da aquisição da outra pessoa, né? De mim, estou a trabalhar, né? Então, seria aumentar esse poder de compra. Mas o aumento nominal seria só corrigir em relação à inflação, que seria aumentar um pouco para que os cidadãos não percam ali o poder de compra, ou um pouco mais para que mantenham a sua capacidade de compra, que é o que eu já estava dizendo. Então vamos aqui a seguir. Construção, setor de construção, 6.136,70. Atividade de serviços não financeiros, 6.850. Serviços financeiros, bancos e seguradoras. Olha só isso. Serviços financeiros, bancos e seguradoras, 12.760,18. Olha, isso aqui, eu só posso dizer o seguinte: é muito difícil você encontrar empregos nessas áreas de finanças. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque eles nunca vão te contratar. Eles preferem te chamar e te darem ali baseado em comissão. Você vai, e a maior parte desses serviços microfinanceiros, eles fazem isso. Contratam por esforço. Você tem que
procurar as pessoas que querem fazer algum empréstimo bancário e eles vão te pagar ali algum percentual daquilo que a pessoa fazer um empréstimo, né? Então temos aqui indústria hoteleira, 6.478 e último, administração pública, defesa e segurança, de 4.467,75 meticais. Cara, então é isso, esses são os salários mínimos que eu não vi aqui setor de saúde, mas ok, indústria. Ok, então temos essas informações aí que salário mínimo em Moçambique. Ok, temos essas informações que eu deixei aí, que deixei minha opinião sobre como é que pode ser o aumento que o governo está a prever fazer, que vão começar as discussões. Isso é desde o ano passado que o governo está pensando já em fazer um ajuste no salário, um certo aumento, mas não fez. A justificação é porque o ano 2020 foi conturbado e é claro, foi mesmo. O governo não poderia colocar isso porque poderia afetar o nível de emprego, já estava péssimo, algumas empresas fecharam, houve muito desemprego em Moçambique, e se o governo quisesse prosseguir com esse caso, talvez ia afetar brutalmente esse setor, ia criar mais desemprego, já que as próprias empresas não conseguiam se sustentar ali na pandemia, né? Por causa da pandemia que estava passando, as pessoas estavam em casa, tudo trancado, né? Então, é mais ou menos essa a minha opinião sobre este tema, salário mínimo em Moçambique. E se você gostou desse vídeo aqui, para apoiar, se subscreva no canal, deixe o like, partilhe com algumas pessoas para saberem um pouco mais sobre Moçambique e entender um pouco sobre essa questão econômica também. Tamo juntos.